Olá, o sistema tributário brasileiro é o mais complexo e burocrático do mundo. Segundo o Banco Mundial, no Brasil, uma empresa de médio porte gasta em média 2.600 horas por ano para cumprir suas obrigações tributárias, mais que o dobro do segundo pior colocado e cerca de 8 vezes a média dos países da OCDE. Além disso, a grande quantidade de tributos existentes no Brasil, composta por impostos, taxas e contribuições de melhoria, que tem competência federal, estadual e municipal, tiram competitividade das nossas empresas e travam o crescimento econômico e a geração de empregos. E não é só isso. A nossa carga tributária é alta, cerca de 33% do PIB, e o nosso sistema é regressivo, é injusto, pois cobra mais de quem ganha menos e cobra menos de quem ganha mais, pois tributamos mais consumo do que patrimônio e renda. E para conversar sobre todas essas questões, eu recebo o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é o vice-líder do governo no Congresso e será o coordenador do grupo de trabalho que tratará desse tema aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou o Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto e que tamanho da responsabilidade que o senhor tem pela frente, né? Obrigado pelo convite, quero agradecer. De fato, é uma das principais reformas que o Brasil precisa, de fato, porque nós temos um sistema que não interessa a ninguém mais. Não interessa ao empreendedor, ao setor produtivo, não interessa aos trabalhadores, né? Não interessa aos subnacionais, estados e municípios, porque se envolve numa guerra fiscal interminável que na prática acaba comprometendo o serviço e as políticas públicas porque desonera muito nesta busca para atrair novos investimentos e não interessa a União, porque de fato a União, o governo federal tem responsabilidade constitucional com equilíbrio fiscal dos municípios e dos estados. Portanto, eu acho que esse sistema tributário cumpriu um papel, mas chegou a hora do Brasil modernizar, simplificar e ter um sistema mais progressivo, mais justo em relação ao que nós temos e que, na minha opinião, faliu e não ajuda mais o Brasil a avançar como uma nação. Perfeito. Deputado, hoje a gente tem um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, né, que tributa lucros e dividendos, atualiza a tabela do imposto de renda e também reduz a tributação das empresas. E temos mais 3 PECs, né? Uma da Câmara, uma do Senado e uma que foi apresentada aqui o ano passado, 7 de 2020, que também mexe no sistema tributário. A ideia é pegar essa massa crítica aí que já existe, desse material todo, e a partir daí criar-se um novo projeto ou começar alguma coisa nova? O que o senhor imagina? Não, já tem muita inteligência, muitos saberes acumulados. Então, nós temos que agora organizar um colegiado, buscar construir as convergências, né, a partir de um debate aberto com todos os setores e apresentar uma proposta para o plenário, a partir de todos esses projetos que estão tramitando na Câmara e no Senado e já tem um ponto de partida, uma metodologia definida, que nós vamos dividir em 2 etapas. Primeiro, vamos cuidar dos impostos indiretos, né, os impostos sobre consumo, e depois dos impostos diretos, ou seja, do imposto de renda e patrimônio. Então, no primeiro momento, nós vamos buscar criar um imposto de valor agregado, né, que chama IVA, para unificar os 5 tributos, né, seja o tributo federal, que é o IPI, o PIS/COFINS, que são federais, depois você tem o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. A ideia é unificar esses 5 tributos, né? No primeiro momento. Buscar acabar com a cumulatividade, né? Fazer um programa, um sistema tributário mais direto, mais objetivo, mais simplificado. Todos os estudos apontam que por fazer um novo sistema, o Brasil pode crescer 10% na próxima década. Isso é muito importante. Pelo que o senhor está me dizendo, então, uma base então, seria o próprio projeto da Câmara que faz a unificação desses 5 tributos em IBS, né? Sim, você tem tanto a emenda constitucional 45, que está tramitando na Câmara, como a emenda constitucional 110, que se encontra no Senado. Então, é uma combinação, é uma convergência das 2 emendas constitucionais. Perfeito. Deputado, a gente tenta aprovar uma reforma tributária no Brasil mais profunda há pelo menos 30 anos, né? O senhor acredita que seria melhor, como estratégia para aprovar a reforma,
uma reforma mais fatiada, mais simplificada, ou tentar realmente se avançar com uma reforma mais profunda que envolve muitos atores e pode ter muitas dificuldades também? O consenso construído até agora é para fazer a reforma em 2 etapas. Primeiro dos impostos indiretos, para depois dos impostos diretos. Até porque dos impostos indiretos é necessário uma emenda constitucional. Sim. Para os impostos diretos são projetos infraconstitucional. Então é possível separar, até porque do ponto de vista constitucional a tramitação são diferentes, e eu acho que é melhor para conseguir as convergências, conseguir as unidades políticas para votar. Esse projeto que foi aprovado aqui na Câmara, que a gente conversou no início, ele dá uma primeira atualizada na tabela do imposto de renda, né? Ele passa a tributar lucros e dividendos e também ele reduz a tributação das empresas. E ele já foi aprovado aqui. O senhor acha que ele tem chances de caminhar no Senado como um primeiro passo, um primeiro movimento? Eu acho que vai ficar para a segunda etapa. Superada a primeira etapa na Câmara e no Senado, da tributação sobre consumo, nós vamos para a segunda etapa. Eu acredito que é importante, sim, tributar lucros e dividendos. É inaceitável, né, que quem ganha hoje um salário e meio está pagando imposto de renda e quem ganha milhões recebem através das empresas lucros e dividendos e não paga. Então isso é inaceitável, é imoral. Agora, é importante também dizer que nós precisamos rever o projeto que nós aprovamos na Câmara. Do meu ponto de vista. Ele também não é tão progressivo, ele só tem uma alíquota. E tem também ali um desequilíbrio do ponto de vista da arrecadação, porque para tributar lucros e dividendos é necessário desonerar, e está correto, os impostos das empresas, porque hoje é muito alto. Nós cometemos 2 erros no nosso sistema tributário atual. O erro de tributar demais o consumo, que acaba sendo regressivo e impede a economia a crescer, mas também cometemos o erro de tributar exageradamente as empresas, que impede elas de promover novos reinvestimentos. Ou seja, é melhor distribuir lucros e dividendos, porque é desonerado, não paga imposto. Então aí também incentiva mais a distribuição de lucros e dividendos do que os reinvestimentos. Então nós precisamos garantir essa mudança, tanto nos impostos diretos como nos impostos indiretos. Deputado, para a gente fechar, a gente sabe que 30 anos, muitas dificuldades. Quando há uma primeira formatação da reforma, quem vai perder sempre se movimenta e movimenta suas bases e as reformas não avançam. O senhor acha que ter um fundo de estabilização para compensar quem perde a arrecadação em primeiro momento é uma boa alternativa? Acredito que sim. Nós vamos precisar construir o apoiamento, a convergência com os governadores. Então, tem um debate que ou tem o IVA estadual e municipal, ou então tem que ter um mecanismo de compensação. Seria um fundo de desenvolvimento, né, regional. Então, nós vamos ter que dialogar, encontrar uma forma. Eu, pessoalmente, acho melhor ter um único imposto de valor agregado e ter o seu sistema de partilha desta arrecadação, do que você permitir que tenha vários IVAs, né, diferenciado por estado, e aí pode promover novamente guerra fiscal. Então nós somos uma única nação, né, um país, e a gente precisa de um sistema mais simplificado. Perfeito. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui. Seja sempre muito bem-vindo à Palavra Aberta. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, sobre as perspectivas para a tramitação da proposta de reforma tributária aqui na Câmara. Se você quiser assistir novamente a este ou outro dos nossos programas, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.